IPTU 2024. Com a sua contribuição, Cuiabá avança. Na qualidade do ensino, na mobilidade e infraestrutura, no cuidado com a saúde da nossa gente. E faz Cuiabá crescer ainda mais. Pagando à vista, você economiza. Garanta um desconto de até 10% em cota única ou parcela em até 8 vezes. O vencimento é 13 de março. Acesse o site. Este ano, o carnê é digital. Prefeitura de Cuiabá. Hoje recebemos Natália Pistorello, que é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada, Poliana, obrigada, RDTV, e eu agradeço o espaço de vocês para me receber. Eu já quero saber de você, a gente está no mês da mulher, né? Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. Hoje, as mulheres ainda ocupam poucas vagas, né? As mulheres estão ocupando ainda poucas posições, principalmente na política, né? Como você analisa esse cenário hoje? Seguinte, as mulheres são 53% do eleitorado brasileiro. Somos 53% do eleitorado brasileiro e, na última eleição, as mulheres foram 33% das candidatas. Então, assim, mais um pouco, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco das cotas, porque existem as cotas de 30%, de no mínimo 30% das mulheres na política. Na verdade, a legislação fala 30% de cada gênero. Mas como a gente sabe que a maioria dos candidatos, historicamente, são os homens, então acaba que esse gênero minoritário sempre são as mulheres. Então, a nossa legislação estabelece esse mínimo de 30% das mulheres na política. Então, nas últimas eleições, a gente ficou basicamente no mínimo, em 33% das candidaturas. E fomos apenas 17% das eleitas no Brasil. Então, para você ver, somos 53% do eleitorado e apenas 17% das eleitas. Então, é uma dificuldade muito grande e é uma dificuldade histórica, porque o homem começou a poder votar em 1532, assim, no início da colonização do Brasil. E a mulher começou a poder votar somente em 1932, 400 anos de diferença, com 400 anos de diferença. Então, todo esse lapso temporal de diferença gera essas desigualdades que a gente tem hoje da participação da mulher na política. O que a gente já conquistou, né, no setor político e o que ainda falta para avançar? Bom, a legislação, as políticas afirmativas no Brasil para tentar equiparar, para tentar gerar essa paridade política da mulher no Brasil, elas começaram em 1995, inspiradas por uma convenção internacional, e com ela passou a haver a obrigatoriedade. As cotas começaram a surgir em 95. Primeiro começou a ter uma previsão de que poderia ter essa cota, esse estabelecimento das cotas. Depois essa legislação foi alterada no sentido de que deverá. As cotas passaram a ser uma obrigação, não uma faculdade do partido. Então, depois veio isso, primeiro seria uma possibilidade, depois veio uma obrigação, e depois, mas o que acontecia? Mesmo tendo essa obrigatoriedade das cotas, não havia a obrigatoriedade de os partidos aplicarem os recursos públicos, seja de fundo especial de financiamento de campanha, seja de fundo partidário, nas candidaturas das mulheres. Então, muitas vezes, as candidaturas, é uma chapa, né? Um partido, porque agora não existem coligações, mas antigamente as coligações recebiam lá, um partido recebia X de FEFC, X de fundo partidário. Ele poderia aplicar tudo aquilo exclusivamente candidaturas masculinas. Então, o que o Supremo decidiu? Que esses recursos públicos de campanha, eles devem ser aplicados na proporção das candidaturas femininas, ou seja, no mínimo de 30%, e se houverem 40% de candidaturas femininas, 40% da aplicação dos recursos, 35% no mínimo dos recursos, e por aí vai. Então, aí tivemos essa conquista
da obrigatoriedade da aplicação dos recursos. Também, depois veio a legislação obrigando também os partidos a garantirem o tempo de TV, de propaganda eleitoral e de propaganda partidária para as mulheres. Então, assim, não adianta nada, não é muita coisa a mulher somente ter o direito, mas a mulher também precisa aparecer, precisa ter a sua visibilidade, porque uma campanha não é feita só com dinheiro. Então, aí depois veio essa conquista de ter essa obrigatoriedade do tempo de TV e de rádio, e também o que também foi reconhecido, o que o Supremo também reconhece? Que a fraude às cotas de gênero, que são essas cotas que eu acabei de falar de 30%, ela é uma fraude eleitoral em que o partido ele pode ser, quando é reconhecido que há essa fraude eleitoral, a desconstituição do DRAP, que é o registro que é o registro de regularidade dos partidos políticos e da coligação. Então, o que acontece? Todo o DRAP ele vai ser desconstituído, e aí por isso que, quando é reconhecida a fraude, a cota de gênero, as pessoas falam, né, toda a chapa cai. Por exemplo, se teve uma mulher laranja, né, que foi usada exclusivamente para cumprir cota, que não fala mais candidatura laranja, uma candidatura fictícia, porque ela está lá somente para cumprir essa cota. Se há esse reconhecimento, todos os candidatos que foram candidatos pelo partido, eles vão, todas as candidaturas vão ser nulas. Então aí, consequentemente, se houve algum eleito por esse partido, ele não vai mais ser eleito porque essa candidatura vai ser desconstituída. Isso já tem um tempo que o Supremo reconhece, que o TSE reconhece. Mas, mais recentemente, ainda esse mês, também o TSE reconheceu que a fraude à cota de gênero, ela não só enseja a responsabilização dos partidos, mas também aos dirigentes partidários. Então, os dirigentes partidários, as pessoas deles, também vão ser responsabilizadas. E assim, agora a gente vai aguardar para ver quais vão ser as consequências disso aí, né? Como que os partidos vão se adequar a isso, se eles vão efetivamente observar melhor essa obrigatoriedade da cota, né? E também tem uma outra legislação que eu lembrei, que é o seguinte, que começou a valer a partir da última eleição, que é uma emenda constitucional que garante que os votos dados às mulheres e aos candidatos negros no Brasil, eles são contados em dobro para fins de distribuição do FEFC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ou seja, não é, às vezes as pessoas falam, voto para mulher e negro conta em dobro. Não. O que acontece porque o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele é calculado com base ao número de votos que os candidatos que o partido teve nas eleições. Então, se esses votos que o partido teve foram de mulheres ou negros, eles vão contar em dobro para o partido receber mais FEFC e mais recursos públicos, entendeu? Então, o que acontece? A partir de agora, com essa emenda constitucional, isso aqui começou a viger em 2022 e vai viger até 2030. Com essa emenda constitucional, com essa disposição constitucional, os partidos passam a ter interesse em que as mulheres efetivamente tenham votos. Não interesse sociológico, de que, nossa, queremos eleger mulheres, mas um interesse financeiro, porque os votos de mulheres e de negros, eles vão contar mais para recebimento de fundo de recursos públicos depois para eles. Mas isso aí vale somente para a Câmara Federal. Não vale para o Senado, não vale para as eleições municipais. Então, o que acontece? Nas últimas eleições, as eleições de 2022, a gente viu um certo aumento de número de mulheres na Câmara dos Deputados. Sim. Isso é consequência dessa emenda constitucional,
que os partidos tiveram interesse em investir nessas candidaturas femininas. Mas, nas eleições municipais, eu não acho que a gente vai ver esse interesse tão grande, porque a legislação não estabelece esse benefício para as eleições municipais, para a Câmara Municipal. Como está hoje o cenário de lideranças femininas na política aqui no estado? Pois é, né? A gente tem uma deputada somente na nossa Assembleia e temos 3 na Câmara dos Deputados, né? Então, assim, isso que eu falei de 3 mulheres na Câmara dos Deputados já é uma conquista, porque historicamente a gente nunca teve 3 mulheres aqui. Uma coisa que eu estava ouvindo, porque eu palestrei na sexta-feira na Câmara dos Deputados, o que eu ouvi foi o seguinte, que se você preencher as mulheres na Câmara dos Deputados, todas as mulheres que compuseram a Câmara dos Deputados não preenchiam um plenário. Mas se você for colocar todos os homens que já compuseram a Câmara dos Deputados, você preenche precisa de vários plenários para preencher. Então, assim, é uma luta realmente árdua. Essas legislações que eu informei aqui, elas são relativamente recentes. Uhum. Então, muito provavelmente, eu acho que esse tempo dessa contagem em dobro dos votos das mulheres e dos negros é pouco para a gente conseguir 2030. Em 2030, a gente não vai conseguir chegar a gente já está em 2024, daqui a 6 anos, a gente não vai conseguir chegar nem perto da paridade política da mulher. Apesar da gente ter tido os avanços com essas legislações que eu te passei, esses avanços ainda são muito tímidos. Tanto que a gente possui as mulheres são somente 17% dos representantes da Câmara Federal, a gente só tem 3 mulheres nos representando na Câmara Federal, só tem uma deputada estadual, né? E são 3 vereadoras agora. 3 vereadoras. De todos os... Isso, assim, é uma mixaria, é um número muito pífio. E, assim, só para você ter noção, a ONU, todo ano, ela faz uma lista com todos os países e ela faz uma análise da paridade política, o ranking de paridade política das mulheres, de participação das mulheres na política. O Brasil, ele está na posição 129 de todos os países que estão. Então, assim, a gente está atrás do Brasil em comparação a muitos países do mundo, ele está na posição 129, a gente está atrás de países que são ditaduras. Então é uma coisa vergonhosa, mas se você for ver, o México, que está em 3º ou 4º lugar, se eu não me engano, ele tem... A gente tem... É engraçado que me falaram esses dias, né? Nas primeiras posições, a gente tem países de várias ideologias, vertentes políticas. E o México, ele fez que está em 4º lugar ou 3º lugar, ele fez uma política de cotas, já tem um tempo que o México faz, inclusive eles adotam a política de cotas para as vagas, não somente para as candidaturas. Uhum. Então aí a gente vê que deu esse resultado ali no México, sabe? A gente teve avanços? Tivemos, mas os avanços foram muito tímidos. Ainda são poucos, São né? muito poucos. Natália, como você avalia as cotas hoje? Essa é, de fato, uma ferramenta muito boa e muito eficaz para inserir mais mulheres na política? Elas são medidas necessárias. Uhum. A nossa Constituição de 88, ela consagra não só a igualdade material, não só a igualdade formal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, credo, tudo, tal, etc. Mas ela também consagra a igualdade material. O que é igualdade material? Quando o Estado ele trata de maneira desigual os desiguais, para que na medida dessa desigualdade ele tente chegar à igualdade, ou seja, na questão das cotas das mulheres, que ele tente chegar a essa paridade que a gente almeja.
Tanto que essa questão das cotas, foi por esse princípio da igualdade material que surgiram inúmeras leis de políticas afirmativas no Brasil, como a legislação para uma série de coisas, como, por exemplo, de defesa às pessoas com deficiência, às pessoas, né, ao menor, o ECA, né, a Lei Maria da Penha, tudo isso são políticas. Uma vez eu já ouvi falar bem assim, que a pessoa que tem direito a essa política afirmativa, ela não quer estar dentro da política afirmativa, mas ela precisa estar para ela tentar chegar um pouquinho à igualdade que ela tem direito, né, de acordo com a nossa Constituição. Mas você acha que falta, assim, também interesse de algumas mulheres? A gente sabe que somos minoria na política, mas você acha que falta também uma parte de interesse? Porque por muitos anos a gente via como o papel do político só para os homens, né? O homem é o político, o homem vai assumir esse papel. E a mulher ficou sempre com aquela função de ficar em casa, cuidando do filho, por muito tempo, infelizmente. Uhum. Você acha que isso ainda está enraizado? Essa cultura de pensar que o homem pode e nós somos uma parte fraca que não vamos conseguir? Porque a gente vê poucas mulheres também ainda demonstrando esse interesse na política, né? Infelizmente. Pois é, essa sua pergunta, ela me remeteu a uma outra legislação, uma outra legislação assim, que incentiva a participação da mulher na política que eu não citei anteriormente, que é o reconhecimento, que é a positivação da violência política de gênero. Hoje em dia, a violência política de gênero, ela é um crime. Uhum. Então, assim, o que acontece? Que quando o homem dificulta o exercício da mulher, tanto como candidata ou como detentora de mandato eletivo. Uhum. Então, o que eu falo? Esse interesse, primeiro, tudo que tem dificuldade, tudo que tem muitos empecilhos, a gente tende a ter uma barreira para agir, certo? Então, qual que é a dificuldade da mulher? Primeiro, a mulher, ela tem a dificuldade para o apoio do partido político para ela ser escolhida em convenção partidária. Ultimamente está mais, assim, ultimamente tem partido que anda puxando mulher mais, sabe, anda indo atrás de mulher, porque realmente, de fato, não há esse interesse. Então, os partidos falam, mulher virou fosse mina de ouro, né? Porque muitas vezes tem que ir atrás de mulher mesmo. Olha, eu quero você candidato, o partido precisa de você, e realmente o partido precisa das mulheres. Então, o que acontece? Assim, a minha análise é, o partido, a mulher já tem essa barreira prévia no partido, do partido se interessar de fato, tá? Interessar de maneira a não só ela ser candidata, mas dar o apoio financeiro, dar o apoio emocional, dar todo o apoio global para ela. Depois, ok, registrou a candidatura dela, a mulher ainda vai enfrentar a violência política na candidatura dela. O que a gente percebe nas candidaturas femininas, principalmente as candidaturas maiores, que são as que a gente tem, são as que têm mais visibilidade, é que as mulheres, muitas vezes, os homens, quando um adversário político vai criticar um homem, ele critica a competência dele, critica ele como gestor, como parlamentar. Quando é com a mulher, o que geralmente acontece? Critica a família da mulher, critica a aparência física da mulher, critica atributos pessoais da mulher. Então, muitas vezes, a família ou a própria mulher, ela pensa, nossa, eu tenho esse interesse em participar da política e em melhorar a sociedade que eu vivo. Mas será que eu tenho a estrutura emocional para passar por todo esse desgaste emocional e psicológico? Então já tem essa barreira. E depois, quando a mulher ela é eleita, ela ainda enfrenta a violência política, ela ainda enfrenta a violência política no exercício do mandato dela, que é o que muitas vezes a gente vê. A mulher está lá falando no plenário, cortam o microfone dela, como não fazem com homens, entendeu? Então, tudo isso está tipificado como o crime de violência política de gênero, que é
que é uma legislação recente, começou valeu só a partir das últimas eleições 2022, e assim, que é uma legislação extremamente necessária para a mulher se sentir mais segura. A gente vê, né, que tem hoje em dia muitos casos de vereadoras no nosso interior que as mulheres falam assim, nossa, mas eu realmente tenho esse direito? Às vezes a gente vai falar, existe isso, a legislação é isso, ela fica olhando, mas eu realmente tenho esse direito? Eu posso fazer essa denúncia? Eu tenho um instrumento, né, que possa me garantir, que possa garantir que eu não sofra esse constrangimento na minha candidatura, no meu exercício do mandato. Então, assim, o que para mim é o necessário é informar as mulheres. As mulheres precisam adquirir conhecimentos. Porque, na verdade, é o seguinte, tanto o homem quanto a mulher, eles querem fazer eles querem dar a sua contribuição para a sociedade. Tanto que a gente vê, né? Eu estava conversando com o professor Hélio, que é o presidente da comissão de eleitoral, ele falou assim, 70% que ele é professor de eleitoral, 70% da classe dele de direito são mulheres. A gente vê, sabe, as mulheres, elas vêm sendo maioria em aprovações de certos concursos, de certos segmentos, então as mulheres, elas têm esse interesse. A gente vê, sabe, a gente tem uma presidente mulher no TRE, uma corregedora mulher, o TJ também. Então, assim, a mulher, ela de fato, ela tem esse interesse, só que ela precisa de uma estrutura. E toda essa legislação que eu passei, ela visa garantir essa estrutura psicológica e material para a mulher, para ela ter para ela realmente sair da toca, né? Uhum. Nossa, eu quero, mas e aí? O que eu vou ter? Deixar então o medo de lado, deixar o medo de lado, porque muitas vezes fica o medo dela sofrer esse preconceito e da família também ser afetada, né? Porque a mulher, ela pensa muito na família, mas ela tendo essa segurança, tendo esses conhecimentos dos direitos dela, eu acho que a gente vai reverter essa situação. Tomara, né? Tomara. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre um grande evento, né, que vai acontecer, trazendo advogados e profissionais de várias localidades, né, para discutir política. E eu quero que você me fale um pouquinho sobre esse evento. Direito eleitoral. Então, eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso, e a gente a Comissão de Direito Eleitoral de Mato Grosso, a Ordem dos Advogados Seccional Mato Grosso, a ESA, né, Escola Superior da Advocacia de Mato Grosso, e em parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a gente está organizando o primeiro Congresso de Direito Eleitoral de Mato Grosso. São 10 painéis com temas extremamente necessários para qualquer pessoa que tenha interesse em se candidatar nessa eleição de 2024, em se candidatar às eleições, em trabalhar, né, como advogado, como contador, como assessor de candidato, né? Ou então para qualquer pessoa interessada em conhecer a legislação eleitoral. Muitas vezes a gente tem um painel que fala sobre liberdade de expressão, que foi um tema completamente, né, em evidência nas últimas eleições, as nossas eleições de 2022. Então o que eu via era muitas pessoas falando uma coisa que não era realmente que estava na nossa legislação. Mas então, assim, uma pessoa vai lá, você vai nesse congresso de direito eleitoral, vai ter lá, o preço é um preço módico, a inscrição, pela carga horária, são 10 painéis, a pessoa vai pagar um valor muito módico e ela vai ter essa carga de conhecimento, sabe? Vamos perpassar pelos temas, vai ter um painel com uma das maiores autoridades do Brasil sobre legislação da mulher na política, liberdade de expressão, propaganda eleitoral na internet, né? Que é uma coisa de muito interesse, e muitas vezes até as pessoas que não são candidatos, mas terceiros, apoiadores, erram muito e pecam muito na propaganda que eles vão fazer para os seus candidatos na internet e cometem irregularidades, porque não são só os candidatos que cometem essas irregularidades, mas também apoiadores. Então, o que acontece? Esse congresso, ele é aberto a todo o público, a qualquer pessoa interessada em estar por dentro dessas eleições. Os temas foram pensados com todo cuidado para abranger todo o necessário, né, para essas eleições agora de 2014, para essas eleições municipais. E as inscrições podem ser feitas no site da ESA,
né, da Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso. Você também pode entrar no Instagram da nossa Comissão de Direito Eleitoral, que é Eleitoral OAB-MT, e aí você pode se inscrever lá para qualquer pessoa. Como eu disse, qualquer pessoa interessada em ficar atualizada nas nossas eleições de 2024. E que dia que vai ser mesmo? Dia 21 e dia 22 de março. Vai ser o dia todo. Então, assim, eu tenho interesse em participar nesse painel. Aí a pessoa escolhe. Vai ser o dia inteiro, dos dias 21 e 22 de março, no Teatro Zulmira Canavarros. E para os estudantes, a gente tem certificação de 20 horas aula para as pessoas que quiserem também. Os estudantes também, né? Porque eleitoral, por exemplo, eu fiz direito no FMT, não tinha direito eleitoral. Eu aprendi depois. Então, tem muitas faculdades que não tem o eleitoral na grade, mas é uma área extremamente importante, muito interessante para o advogado que tem interesse em atuar na área. A gente vai ter quantos candidatos a vereadores? Inúmeros candidatos a vereadores. Então, assim, cada candidato a vereador, ele vai ter que ter profissionais de advocacia, de contabilidade também, que a contabilidade eleitoral é uma coisa extremamente complicada. A gente vai ter um painel de prestação de contas, né, na campanha eleitoral. Então, assim, todos os candidatos, eles têm total interesse em não só eles participarem, mas também colocarem os seus profissionais que atuarão na sua campanha, né, nessas eleições de 2024. Então fica o convite aí para as pessoas, né? Fica sim, extremamente necessário. Natália, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. E espero que a gente conquiste cada vez mais, né? Mais oportunidades, mais cargos políticos também, né? Isso aí. É isso que a gente precisa, é isso aí. Se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário aí pra gente e compartilhe muito também nas suas redes sociais. Muito obrigada!